Pessoal, essa aqui é a igreja Santa Rita de Cássia. Ela foi construída em 1722. Hoje, praticamente, ela está com 289 anos. E essa igreja, ela foi construída pelos partos libertos da época, pelos negros que tinham suas alforria. Era permitido entrar os negros pardos e dos índios. E ao lado dessa capela é o antigo cemitério de Gavetas, que foi construído em 1702, que é um dos primeiros cemitérios a ser construído no nosso país. E aquele prédio ao lado é o antigo quartel-general da Patitiba, onde ficavam os soldados portugueses da época. Na década de 50 e 90 se transformou em cadeia da cidade. E na década de hoje se tornou biblioteca municipal. Esse prédio à minha frente, que já foi restaurado, é o antigo mercado negreiro, onde ficavam os escravos e o ouro. Por isso nós temos aquele símbolo navio negreiro na parede. E as telhas eram formadas nas coxas das escravas, que tinham suas coxas mais grossas. Por isso que as três ficam de bicado uma em cima das outras e não se acasalam direito. E esse prédio de Batente Samaré de Porta Verde é o segundo mercado negreiro. Ali era vendido o açúcar e o café. E mais ao lado, naquela rua estreita, nós temos a Rua do Fogo. Ali antigamente moravam as mulheres alheias da época, as mulheres da vida. E na primavera, uma das ruas mais bonitas do centro histórico de Paraty, até hoje. E o mercado negreiro, ele não ia até lá embaixo. Ele pegava do telhado para frente, porque aquela parte lá do fundo, aquelas obras foram feitas no século XIX. E essas pedras lá atrás das casas e das molduras das igrejas vieram de Portugal, fazendo lastros navios negreiros para a travessia de Portugal até chegar no Brasil. Porque naquela época, quando o ouro vinha pela estrada real de Ouro Preto, e Paraty fosse os primeiros cais mais importantes do Brasil, quando o Rio de Janeiro era a capital, o ouro não tinha valor comercial no nosso país, era levado para fora. E as pedras chegavam rombudas que nem essa que eu estou em cima, depois era lapidada pela mão dos escravos, ficava da tal forma como são as molduras das igrejas. Que nem essa fonte do meu lado direito, que era o ponto de encontro dos escravos. Eles pegavam água nessa fonte para fazer distribuição de água nas casas. E essas ruas de pedra foram feitas no século XVIII e no século XIX, mas só que foram feitas por crianças escravas. Por isso que dá o nome de pé de moleque, que as pedras não têm formato certo. E as casas de Paraty não tem rede de esgoto. Fezes e urinas eram jogadas nas ruas. Por isso nós temos três comportas: a do lado direito, a do meio e a do lado esquerdo. Conforme o nível do mar está subindo dessa tal forma que vocês podem ver com os próprios olhos de vocês, e aqui onde nós estamos era a praia, que o nível certo da cidade é do primeiro degrau da igreja, a maré do mar entrava nas ruas